Bom, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é boa noite. Bom, pessoal, esses tempo atrás eu tinha postado umas ritualísticas lá, umas fotos, uns vídeos lá de uma ritualística que eu tinha feito com estolas. E tinha dito que ia falar sobre experiência com ele. Bom, eu vou falar hoje aqui, agora, tá? Bom, é comum as pessoas terem dificuldade em aprendizado, absorção de informações, né? Dificuldade em aprender. Às vezes umas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas. E eu estava estudando alguns grimórios novos, que eu estava interessado naquele sistema. Não só nisso, né? E outras coisas também da vida aleatória. E eu bati na cabeça para aprender, para entender, que eu falei, mano, isso aqui tá difícil, eu tô com uma dificuldade muito grande em entender esses conteúdos aqui. Tem pessoas que lê uma vez um conteúdo sobre alguma coisa, seja um sistema mágico, seja algo do dia a dia cotidiano, e aprende muito fácil, entende muito rápido. E eu já tava com... Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, às vezes eu tenho que ler 2, 3, 4, 10 vezes para entender bem o conteúdo que eu estou interessado. Seja de sistema mágico, ou seja, né, enfim. Então, dei uma papirada lá, né? Dei uma olhada. Na verdade, já estava com um espírito em mente, estolas. E eu dei uma olhada no meu horário, falei, pô, será que esse cara vai me atender? Vai me atender, vai vir me atender. Chamei. Era noite. Era quase meia-noite já. Eu queria bastante silêncio, porque eu gosto de fazer as coisas em absoluto silêncio, para poder perceber qualquer manifestação, mudança no ambiente e tal. E eu chamei, pois bem, ele veio. Percebi a presença dele, joguei no oráculo, vi se ele estava presente, se fez presente mesmo. Parecia que ele estava do meu lado direito me observando. Parecia não, ele estava. Ele veio, ficou quieto. Percebi que ele estava ali e comecei a falar. Saudações tolas. Me chamo fulano de tal, chamei aqui você hoje pra... E comecei a contar toda uma historinha triste. Tem dificuldade nisso. Quando eu lembro... Cara, fiquei uns 30, 40 minutos, ali, umas meia hora, cara. Falando. E ele bem diferente, sabe? Tipo, uma pessoa... Cara, primeiramente, parecia que eu tinha entrado dentro de uma biblioteca, sabe? O ambiente foi como ter trabalhado no sistema planetário, como que se a sua consciência se teletransportasse para lá na esfera da entidade, né? E parecia que eu tinha entrado numa esfera muito culto, muito silêncio, de estudos mesmo, sabe? Me lembrava muito uma biblioteca. E ali estava ele, como um mestre, um professor de universidade. Me lembrava muito alguém com aqueles óculos antigos, redondo aqui, assim, de um lado só. Alguém muito culto, mas também completamente sem... Não exatamente sem saco, sem paciência, sabe? De muito poucas palavras. Tipo, até na fala mansa. Tipo, como é que eu vou explicar? Ele veio e escutou, não disse uma palavra, mas na minha tela mental era como se ele tivesse, tipo...
sabe? E com uma paciência. Uma paciência. Aí depois de uns 30, 40 minutos falando, estoulas, isso. Aí perguntei, você vai me ajudar a ter mais facilidade de entender os conteúdos, de aprender as coisas? Ele simplesmente falou, nem tudo se resolve com magia. Nesse âmbito mesmo, sabe? Basicamente desse jeito. E numa paciência, numa indiferença, tipo, comprou porque quis. Sabe? Uma pessoa assim. Uma criatura desse jeito. Rapaz, mas aquilo me subiu uma raiva. É como se colocasse uma água no bule ali assim, e ela começasse a subir, transbordar assim, porque tá muito quente, sabe? Foi a mesma coisa comigo. Na hora eu comecei a me questionar, mas onde que eu errei? No oráculo ele disse que ele ia me atender. Aí eu lembrei, pois bem, ele ia me atender, não que ele ia me ajudar. Eu fiz a pergunta errada pro oráculo. Não foi mentira, ele ia me atendeu e me deu uma resposta curta e grossa. E cara, eu não vou questionar o espírito, não vou subjugar. Não sei o que, você vai me ajudar. Cara, quer saber? Não, obrigado, todos. Gratidão por ter comparecido, por ter aqui. Pode voltar aos seus assuntos. Cara, eu fiquei ali uns 40 minutos. Sério. E ele simplesmente no canto dele, tipo... Como se ele imaginasse na cabeça dele, cheio de historinha triste, blá, 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 blá. Sabe? Mas alguém muito cortês, como se fosse uma hierarquia, de um castelo, de um reinado muito grande, muito fino, educado, mas completamente indiferente comigo. E foi a primeira vez, não que um espírito negou ajuda em mim, mas foi a primeira vez que eu passei por uma situação como essa. Tipo, não, eu não vou te ajudar desta forma, magiando o seu raciocínio. Nem tudo se resolve com magia. Mas eu queria resolver com magia uma situação dessa. Afinal, a gente trabalha com espiritualidade. E sim, cara, eu basicamente sou um cara que come um feitiço no café da manhã, almoça um ritual e janta uma magia, um cerimonial. Eu respiro magia. Eu vivo isso daí. E eu queria, se naquele momento, achar uma solução para esse problema. Mas depois eu fiz um outro jogo, fiz uma nova busca, né? E achei uma outra entidade, um outro espírito que atendesse aquela demanda, aquele pedido meu, né? Da forma que eu queria. Mas foi um aprendizado também para mim em fazer a pergunta certa, né? Durante o ritualístico, seja um pedido, seja uma tiragem de cartas. Ele é um cara, basicamente, o Stolas veio, passou e foi embora. E quando eu fui pedindo as coisas, explicando, perguntando, fazendo os pedidos para ele, eu percebi que não tinha... Não sei se com você que trabalha com espiritualidade também é assim. Quando eu sei que a entidade vai me ajudar, eu estou fazendo a explicação para ele, estou explicando para ele a situação, fazendo os pedidos e tudo mais, a manifestação durante a minha fala, né? O meu diálogo ali tem a manifestação na vela, do ambiente, vai acontecendo enquanto eu vou falando ali. Tava muito quieto, cara, muito quieto, sabe? O negócio. Eu fui falando, percebi que um desinteresse dele me ajudar. E enquanto eu falava ali, na minha consciência eu já falava junto, cara, ele não vai me ajudar, quer ver? Tá diferente. Cara, que mancada. Ele, ao meu entendimento, na minha experiência que eu tive, ele era um cara assim muito pé no chão, vamos dizer assim. Ele vai te ajudar de uma forma assim, muito pé no chão. Igual ele falou, nem tudo se resolve com magia. Tá certo, eu não vou questionar ele
Não vou arrumar treta, confusão, barraco com uma entidade que o modus operandi dele não é da minha forma, não é da forma que eu quero. E realmente, nem tudo se resolve com magia. Mas tem situações que a gente precisa de um empurrãozinho a mais. E o modus operandi dele não é dessa forma. Basicamente ele falou, cara, para de ser uma mula, mano. Estuda. Tá certo? Só que o meu problema ali era a dificuldade de ter que ler isso aqui 30 vezes para entender. E eu preciso de um empurrãozinho a mais. Mas ele não era o cara para isso. Achei depois e tal. Mas ele é um cara assim... Ele vai te explicar como é que faz, basicamente, da forma terrena. No meu entendimento, dentro da minha experiência, tá? Ele vai te ajudar da forma terrena, pé no chão das coisas, como é que funciona. Ele não vai magiar o teu cérebro, o teu entendimento, ou soprar alguma coisa nos seus ouvidos, tal, igual eu queria. Ele é muito pé no chão, não fui rude, simplesmente falei, não, ok, obrigado por ter vindo aí e tal, pode voltar ao seu assunto e tal. E cara, mas contem pra mim aí, deixe no comentário a sua experiência com ele. Será que foi diferente com você? Que pra mim foi desse jeito. Valeu, pessoal.